Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19. Compartilhei essa palavra hoje pela manhã. Uma palavra em que Deus tem queimado o meu coração esses dias. Eu tenho certeza que vai queimar no seu coração também. Amém? Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 22. Aleluias. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. E vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te adoramos pela tua palavra. O Senhor já está aqui, nós já podemos sentir a tua presença neste lugar. Que o mesmo mover que o Senhor trouxe aqui pela manhã, o Senhor traga também agora nesse período da noite. Que o Senhor venha falar o nosso coração. Nós abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração para o Senhor entrar, para o Senhor reinar, para o Senhor ministrar a tua palavra. Nós queremos sair daqui dessa noite transformados, não do mesmo jeito que chegamos aqui, mas queremos sair transformados pelo teu amor, pela tua presença. Transformados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, estar no centro da tua vontade dia após dia. Por isso eu te peço, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, toca em cada vida que aqui está, toca na minha vida em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava lendo esse texto e Deus falou muito forte ao meu coração. O tema que coloquei nessa mensagem é: até que ponto amamos a Deus? Até que ponto o nosso amor chega a Deus, é por Deus? Até que ponto a gente pode denominar que o nosso amor chegue a Deus? Não sei, 10%, 20%, 30%, 50%, 100%. A Bíblia relata aqui uma história de um jovem rico que, quando ele via Jesus abençoando as crianças na Judéia, ele olhou de longe e falou: é Jesus. E a Bíblia fala que quando Jesus abençoou as crianças, ele saiu e foi ao encontro de Jesus. E chegando lá, ele perguntou: Mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele assim: guarda os meus mandamentos. Ele falou: mas eu já o conheço e já os pratico desde a minha mocidade. O que me falta então? E Jesus disse: vende tudo o que tens e me siga. Amém? E a Bíblia fala no versículo 22 que ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que Deus falou ao meu coração é que, infelizmente, tem muitas pessoas que deixam de amar a Deus por várias situações. Este jovem que nós relatamos aqui, que foi relatado aqui na palavra, ele deixou de amar a Deus porque era uma pessoa rica. E nós muitas das vezes deixamos de amar a Deus por tantas outras coisas. Às vezes por uma vontade própria nossa, por um desejo próprio nosso, por um querer próprio nosso, né? Eu vi uma mensagem que a Nívia ministrou e eu achei muito forte. Ela compara o nosso relacionamento, o nosso amor com Deus como um relacionamento de um homem e de uma mulher, de um noivo e de uma noiva, que querem fazer uma aliança, um compromisso, mas ao mesmo tempo estão premeditando
viver uma vida secular dentro do casamento. Então eu acho que nós, como cristãos e filhos, não podemos ter no nosso coração essa segunda opção de ter um amor limitado a Deus. Ou a gente ama Deus por completo, ou a gente não ama Deus. Sabe, infelizmente a nossa vida hoje, a gente leva uma vida muito corrida, muito complicada. É uma vida em que a gente quer correr, possuir muitos bens, possuir muitas coisas. Hoje a gente tem um carro, daí a pouco a gente quer uma moto, daí a pouco a gente quer um carro melhor. Aí a gente tem uma casa e quer reformar a casa, e quer mudar de casa, e quer... Não é isso? Hoje a gente, principalmente no estado de São Paulo, tá esse peso de correr, de comprar, de gastar, de pagar, de necessidade de isso, necessidade daquilo. E muitas das vezes a gente deixa passar o nosso dia sem entrar na presença de Deus. Sabe, esse jovem, ele deixou de amar a Deus porque era rico. E a gente pode deixar de amar a Deus por várias outras situações. Eu anotei aqui alguns pontos, e o primeiro ponto é a parte financeira. Muito interessante isso, né? Por que a gente deixa de amar a Deus? Porque a gente não cumpre o que está escrito na sua palavra. Porque a palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, né? Na verdade, nós sabemos que o dízimo não é uma opção nossa, mas é um dever nosso. O dízimo, ele não é uma opção. Deus não te fala: você pode dar o dízimo somente quando sobrar o dinheiro para você. Não, ele fala: trazei todo o dízimo. Na verdade, isso que Deus confiou o dízimo na nossa mão. Então a gente tem que confiar nele e devolver a ele. Porque se a gente não der a ele o dízimo, a gente vai estar roubando a Deus. Olha como a parte financeira nos limita a amar a Deus, nos limita a confiar em Deus. Esse jovem, ele tinha muitos bens. Esse jovem, ele era rico em conhecimento. Ele era rico em bens materiais. Nós podemos ver que ele é uma pessoa que seguia muito bem a lei, a risca, né? Nós podemos ver que este jovem, ele não era omisso em informações. Ele praticava a lei, ele praticava os mandamentos, né? Ele conhecia todos os mandamentos, mas ele não conhecia algo que era mais importante, que é o que nós vamos ler agora em Mateus capítulo 22, versículo 37. Vire um pouquinho a sua folha. Ele pecou no sentido mais precioso da sua vida. Mateus capítulo 22, versículo de número 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 38. Este é o primeiro e o grande mandamento. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Pensa comigo, o que faltava na vida desse jovem para ele herdar a vida eterna? Dinheiro ele tinha, conhecimento ele tinha, estrutura ele tinha, tempo ele tinha. O que faltava na vida dele para herdar a vida eterna, irmãos? É o que falta na maioria das nossas vidas, do nosso tempo. É o que falta na maioria das igrejas. É amar a Deus acima de qualquer coisa. Muito forte isso, né? Amar a Deus acima de qualquer coisa. Mas eu vou ter que deixar de viver a minha vida para viver uma vida somente com Deus? Não. Não. É difícil amar a Deus? Não. Por que é complicado amar a Deus? Por quê? Eu falei de manhã que eu gosto muito de me relacionar a Deus não como um Deus poderoso, soberano, Deus grande, como um Deus, aquele que abre o mar vermelho, aquele que faz, que vence a guerra sem ao menos a gente pelejar, aquele que transforma. Isso é uma maravilha nas nossas vidas. Deus vir sobre nós e curar uma enfermidade, nos transformar, isso é maravilhoso. Sim ou não? Deus às vezes vem sobre nós, nos traz prosperidade. Deus vem sobre nós, muda todo o nosso entendimento. Deus
vem sobre nós, transforma a nossa vida, faz a gente comprar carro, faz a gente comprar casa, né? Deus, Ele vem sobre nós e faz tanta coisa, mas a gente, por ser falho, a gente vai passando o tempo e esquece dessas coisas que Deus faz, né? Deixa de dar valor nessas coisas que Deus faz. Então eu aprendi a me relacionar a Deus não como um Deus soberano, por tudo aquilo que Ele pode fazer e me dar, mas eu me apeguei a Deus como um pai que cuida do seu filho, como um pai que ama do seu filho e traz a provisão para o seu filho todos os dias. Eu, quando acordo pela manhã, eu acho que a nossa vida no geral é assim, eu já acordo, já faço aquele projeto, o que eu vou fazer, e todos os projetos do meu dia eu incluo a minha família, porque não tem jeito de excluir eles da minha família. Então eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas, mas eu sei que eu tenho que deixar a minha família lá na minha casa, com alimento, com água, com luz, com tudo aquilo que eles necessitam para sobreviver. E com Deus não é diferente. Deus, Ele quer fazer tantas coisas na nossa vida, Ele quer mudar essa cidade, Ele quer transformar essa cidade. Deus, Ele quer tirar o povo do cativeiro, e Deus quer transformar, Deus quer fazer tantas maravilhas, mas ao mesmo tempo, Ele quer ser o nosso papai que cuida de nós. E uma coisa que eu não abro mão na minha vida é do amor de Deus. Eu não abro mão porque foi algo que mudou a minha história. Foi algo que mudou por completo a minha vida, amar a Deus acima de qualquer coisa. Sabe, Deus é tão bom que ainda nos abençoa para a gente fazer tanta coisa. Mesmo o amando, Ele faz com que a gente tenha uma vida abençoada, uma vida paralela, ministério abençoado, uma vida na nossa casa abençoada. Sabe, irmãos, que amar a Deus não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem a mania de olhar para Deus e falar: nossa, eu não sou digno de entrar na presença dEle. Não, você é digno porque você é filho. Você tem o livre acesso. Acho que Mateus 27 ou 25, não me lembro o versículo, fala que o véu rasgou-se de alto a baixo. E tudo aquilo que nos limitava de entrar na presença de Deus cessou. Tem muita gente que tem medo de entrar na presença de Deus porque Ele é soberano. Tem muita gente que tem medo de entrar na presença de Deus porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. Quero te desafiar a você mudar esse entendimento hoje. Procure entrar na presença de Deus, se relacionando a Ele como teu pai querido, como teu papai querido. Eu às vezes vou orar e eu começo a orar, eu falo papai, eu começo a chamar Deus com palavras íntimas, meu papaizinho, Senhor, e a gente vai tendo um diálogo durante a oração, e eu fico constrangido muitas vezes de jogar coisas para Deus através da minha oração, e eu não consigo mais orar pedindo as coisas, ou isso é algo meu, querido. Eu não estou falando que você deve fazer da mesma forma, sabe? Eu oro pedindo para que Deus venha sobre a igreja, sobre os líderes, sobre o ministério. Isso aí é natural, mas eu falo assim, no meu momento com Deus, eu não consigo mais entrar na presença dEle e não desfrutar desse relacionamento íntimo de pai com filho. Eu falo muito isso, que se eu estou no carro e coloco um louvor e não sinto a presença de Deus, eu fico muito preocupado. Se eu venho para a igreja e durante o período do louvor, ou da palavra, ou de um testemunho, ou de algo que acontece no culto, e Deus não chacoalha o meu espírito, eu fico preocupado. Quando às vezes eu venho ministrar o louvor e eu não sinto aquela presença poderosa, aquela presença gostosa, aquela presença de Deus, eu fico preocupado, porque Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que nós necessitamos. E a gente deixa de amar Ele, irmãos, por vários motivos. Falo isso a partir da minha vida, sabe? Eu não vim aqui apontar o dedo nem acusar ninguém. Eu vim aqui para trazer algo que Deus ministrou no meu coração. Eu vim trazer algo que Deus revelou para a minha vida e tem dado muitos frutos, que é amar a Deus acima de qualquer coisa. Quero te fazer uma pergunta: o que você tem feito? Onde você tem errado? Aonde você tem deixado de amar a Deus? Nas suas finanças? No seu amor ao próximo?
Esses dias atrás eu achei estranho, eu estava em casa e eu estava meio gripado, eu tomei um comprimido e estava meio sonolento. A Márcia chegou, daí a pouco eu escutei a panela de pressão. Falei, o que ela está fazendo? E assim meio... Daí a pouco, cadê a Márcia? A Márcia sumiu, pegou o carro, saiu. Daí a pouco a Márcia voltou. Falei, o que está acontecendo? Ela falou, eu estava vindo embora, eu senti no coração, tinha um homem lá no pontilhão e Deus me moveu muito ali. Ela correu lá em casa, fez uma sopinha para ele de legumes e preparou algo ali para ele e levou para esse homem. Eu falei, Márcia, por que você não me chamou para mim ir com você, né? Ela foi sozinha, ela não queria atrapalhar, mas foi algo que Deus falou para ela fazer. Então Deus estava com ela, Deus estava guardando ela de todo mal. E ela foi até aquele lugar e conversou um pouco com aquele homem, e aquele homem já estava sem comer há mais de um dia. O homem estava passando por uma situação muito difícil e ele ficou muito feliz, muito alegre com tudo aquilo que estava acontecendo ali. Um simples fato de fazer uma sopa muda a história de uma pessoa. Amor ao próximo. A gente esquece de amar o próximo, sim ou não? Nós nos acostumamos tanto a ver pessoas na rua que se tornou uma coisa normal. Não é verdade? Não é verdade, igreja? A gente se acostumou tanto a ver as pessoas dormindo na rua que... o problema é dele, ninguém mandou ele errar, ninguém mandou ele fazer o que ele tinha que fazer para estar aí. E às vezes a gente esquece de que o nosso dever não é julgar, mas é amar. Sabe, a gente deve pagar um preço para amar, porque Deus amou, Deus ama. E Deus faz tudo para mim e faz para eles por amor. Sabe, quando Deus falar no teu coração, faça algo pelo próximo, irmão. Aconteça o que acontecer, vai e faça. Se Deus pedir para você usar o teu dinheiro, usa. Se Deus pedir para você usar o teu carro, usa. Se Deus pedir para você usar a sua casa, usa. Eu usei o meu carro no ministério lá em Jardinópolis por quase 3 anos. A Joyce está aqui, ela sabe, o irmão lá de Jardinópolis sabe. Eu andava a média de 8 quilômetros de estrada de chão para buscar uma família na roça. Então eu buscava eles, trazia para o culto. Acabava o culto, eu levava eles e vinha embora. E isso com chuva, calor, poeira, meio de caminhão de cana. Eu chegava aqui com o meu carro daquele jeito. Mas eu olhava e falava, Deus, esse carro eu não tinha condições de comprar, o Senhor me abençoou, então ele é seu. Que o Senhor use ele do jeito que o Senhor quiser usar. Aí eu colocava aquele monte de senhorinha, ia levar tudo em casa, buscava, depois levava. Todo domingo eu chegava em Brodowski, a média de 11 horas, 11h30. Teve domingo de eu chegar aqui meia-noite. O culto acabava às 9h. Por amor ao próximo. Por amor ao próximo. E Deus nunca deixou faltar nada, nunca. O carro nunca me deixou na rua. Fiz viagens com o carro, nunca me deixou na mão. O carro não quebrava. Não quebrava. Ele sujava, é normal sujar, barro, poeira, mas ele nunca quebrou, nunca me deixou na mão. Era um carro que tanto me servia para minha casa, como também me dava lucro, porque eu usava ele para trabalhar. Sabe, então Deus ele cuida de nós quando a gente se dispõe a amar. Ele não deixa faltar nada na nossa vida quando a gente se dispõe a dar, a ofertar, a abençoar a vida de um irmão. A Jo acabou de ler isso aqui. A gente deixa de amar a Deus quando a gente não honra os nossos pais. Jovens, prestem atenção nisso. Hoje está tudo mudado, o relacionamento de pai com filho está mudado. Hoje o período que os nossos filhos estão em casa, somente internet, não tem relacionamento, não tem contato, não tem tempo de qualidade. Sabe, filhos, estou falando para vocês como um pai e estou falando para vocês como um filho. Deixa de lado o teu celular, deixa de lado a internet um pouco e vai viver um pouco com o teu pai, com a tua mãe. Uma coisa que a gente espera dos nossos filhos, não sei se é só comigo, é um abraço, né? É um momento junto, é pegar o filho homem e assistir um futebol, ou ir pescar, ou fazer alguma coisa com o filho.
Esses dias eu estava comentando com a Márcia, falei, Márcia, não é tudo que a gente pode dar para os nossos filhos financeiramente, estruturar, que vai marcar a vida deles. Mas o que vai marcar a vida dos nossos filhos é esses relacionamentos que nós temos, entre pai e filho, entre mãe e filha, esse contato, né? E eu pego o Luquinha, eu falo, Lucas, vamos pescar com o pai, e ele fica todo animado, e vai, põe o bonezinho, põe a botinha, e nós vamos junto pescar, e ele adora, eu também gosto, a gente se diverte, ele pula no meu pescoço, ele me beija, ele fala que ama, ele fala, pai, nós tivemos um dia maravilhoso. Uma criança fez 4 anos agora, semana passada. Sabe, o que dá combustível para mim sair todo dia da minha casa e trabalhar e aguentar tanta coisa é saber que eu vou chegar em casa e os meus filhos vão estar lá me esperando. Os meus filhos vão estar lá, né, para a gente ter um relacionamento. Então, filhos, eu quero te dizer que você deixa de amar a Deus quando você deixa de estar junto com seu pai e com a sua mãe. Sabe, de repente você nunca abraçou seu pai e sua mãe, hoje é um dia muito bom para você fazer isso. Hoje é um dia excelente para você quebrar isso na sua vida e correr e dar um abraço no seu pai e na sua mãe. Dizer que você ama. Se você não tiver palavra, simplesmente abraça. Eu tenho certeza que Deus vai mover o sobrenatural. Eu sentia muita necessidade de falar para o meu pai que eu amava, né? E depois que eu perdi ele, ficou bem mais difícil. Meu pai faleceu já há alguns anos. E quando eu fui para o encontro tremendo, eu pude rasgar o meu coração na presença de Deus ali, e Deus me libertou disso. E eu tento passar isso para os meus filhos, para todos que estão ao meu redor. Eu falo, não deixa passar o dia de hoje para você dar um abraço e dizer que ama, né? Às vezes a gente fica com vergonha, irmãos, mas quebra isso. Tira isso da sua vida. Se o teu pai está longe, a tua mãe está longe, chega na tua casa, dá uma ligadinha, né? Manda um WhatsApp. Manda lá umas carinhas de amor para ele, ele vai entender, ela vai entender. Sabe, honre. A gente deixa de amar a Deus quando a gente não honra os nossos pais, isso é um mandamento. O meu casamento foi mudado quando eu olhei para a Márcia e falei, ela é de Deus. Olha que coisa estranha. A gente deixa de amar a Deus no nosso casamento, sabia? Quando a gente não dá valor na pessoa que está do nosso lado. Quando a gente olha e somente vê os defeitos da pessoa que está do nosso lado, que é o nosso cônjuge. A gente deixa de amar a Deus quando a gente não honra a nossa esposa e as esposas aos maridos. A gente deixa de amar a Deus porque a gente não trata o nosso cônjuge como Deus trataria, como Deus o trata. A gente é uma bênção na igreja, no ministério, no trabalho, mas é falho dentro do casamento. Isso é um problema. A gente deixa de amar a Deus porque a gente não honra, não abençoa a vida do nosso cônjuge. Eu falei pela manhã que nós homens temos um papel muito importante na vida das nossas esposas. Por quê? Nós temos que fazer com que o reino de Deus seja vivo na vida dela. Então, se eu não sou um homem, um sacerdote na vida dela, eu vou ser o quê? Se eu não sou o provedor, se eu não sou o amigo, se eu não sou aquele que dá o carinho, se eu não sou aquele que abraça no momento que tem que abraçar, que confronta no momento que tem que confrontar, eu vou estar sendo omisso, eu vou estar deixando de amar a Deus dentro do meu casamento. Sabe por que tem muitos casamentos aí abalados, frios? Não por situações financeiras ou por dificuldades do mundo, não. Porque o marido não vê na sua esposa o amor que Deus tem por ela. Ou porque a sua esposa não vê no marido o amor que Deus tem por ele. Um dia eu ministrando no grupo de casais sobre 2 Coríntios 5,17, que todas as coisas passaram e tudo se fez novo. Eu olhei para Márcia e Deus abriu o meu entendimento sobre a vida dela. Eu falei, puxa vida, ela não é mais a mesma pessoa.
Ela não é mais a mesma Márcia, aquela do passado, que eu casei e não tinha Jesus. Ela não é mais aquela pessoa, né, que veio do mundo com aquela bagagem, com aquela estrutura. Hoje ela é minha mulher, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. Hoje ela tem o nome dela escrito no livro da vida. Sabe, hoje o Espírito Santo habita dentro dela, então eu não posso mais tratar ela do mesmo jeito que eu tratava antes. Porque a minha bagagem que eu trouxe para o meu casamento foi aquilo que eu aprendi com meu pai, um casamento totalmente desestruturado, totalmente acabado. Minha mãe viveu acho que 12 ou 15 anos cuidando do meu pai como se fosse uma filha dele, não como se fosse um marido, uma esposa. Deus abriu o meu entendimento em relação ao meu casamento. Eu falei, uau, isso é de Deus, o casamento é de Deus. O casamento é de Deus, irmão. A tua esposa é de Deus, o teu marido é de Deus. Você tem que honrar ele, você tem que fazer ele e ela feliz. Você tem que fazer com que o amor de Deus seja vivo dentro da sua casa, na vida do seu cônjuge. Você tem que fazer com que o amor de Deus seja vivo na sua família. De repente a sua família não é convertida, ou você tem que levar o amor de Deus para eles. Não vai ser com palavras às vezes, não vai ser com atitudes, mas vai ser através do amor de Deus que está sobre a sua vida. Vai ser com a presença de Deus que está sobre a sua vida, que está sobre a minha vida, que vai mudar a história deles, que vai mudar a vida deles. Sabe, lá no teu trabalho, que está um ambiente ruim, sabe o que vai mudar o ambiente do teu trabalho? A presença de Deus. Sabe o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida? A presença de Deus, o amor de Deus. Honre a sua esposa, honre os seus filhos. Seja um sacerdote, um homem de Deus na vida deles. Nós deixamos de amar a Deus quando deixamos e fazemos a obra do Senhor relaxadamente. Deus tem proposto tantas coisas na minha vida. Deus tem me colocado em tantos lugares ministerialmente. Eu falo, Deus, me ajuda. É difícil, não é difícil? Você honrar os seus compromissos na igreja, você honrar os seus compromissos com o seu pastor, com o seu líder, com a pessoa que está do seu lado. Sabe, um tempo atrás eu estava assim meio revoltadão. Sabe aquele crente revoltadão? Ah, estou cansado. Você faz as coisas e parece que ninguém está vendo. Você faz as coisas e parece que Deus está calado. Sabe, um tempo atrás. E na época ainda existia a pastinha da célula. A gente tinha uma pastinha que fazia o relatório, entregava aqui na secretaria da igreja. E eu falei, hoje eu vou acabar com esse negócio. Eu não vou ser mais líder de célula, não. Vou sentar lá na cadeira e vou ficar quietinho lá. E eu vim para o culto disposto a isso. Trouxe a pasta da célula. Falei, não estou nem aí mais com esses irmãos. Marcava a célula, ficava esperando aquele monte de coisa preparada, não ia ninguém. Cheguei na casa do irmão para ministrar a célula uma vez, era na casa dele. Cheguei lá, a casa estava aberta, tudo pronto, mas ele e a esposa não estavam, tinham saído. Falei, que legal. Olha, ele mandou você entrar e ficar à vontade. Falei, que legal isso, muito bom. E eu estava revoltado, eu falei, eu vou largar tudo, né? E de repente chego aqui na igreja, eu olho o pastor pregando, pagando um alto preço, eu olho o grupo de louvor pagando um alto preço, os irmãos, os obreiros pagando um alto preço, eu olho para o irmão do lado pagando um preço, eu falo, quem sou eu? Deus falou no meu coração, falou, quem é você para negar algo que eu tenho para a sua vida? Sabe, às vezes você chegou aqui meio desse jeito hoje. Eu quero te dizer, muda o teu jeito. Muda o teu jeito de se relacionar. A gente deixa de amar a Deus no nosso comportamento, irmão. Na igreja somos uma bênção, mas lá fora quem somos nós? Tem muita gente que pergunta ainda para a pessoa, fala, você é evangélico? Porque não parece.
Ela deixa de amar a Deus por coisas que ela faz aí fora, né? Ela deixa de amar a Deus porque lá no trabalho ele é um chato, ela é uma chata, não abre a boca para nada, não libera uma palavra abençoada, não traz vida, não traz nada. Que amor é esse que ela está repassando, que ela está transmitindo? Eu falo que lá fora a gente tem que ser melhor do que dentro da igreja. E a gente tem que ser melhor do que dentro da igreja. A gente tem que ser uma pessoa melhor aí fora. Amém ou não? A gente tem que transmitir o amor de Deus. Não fazer com que as pessoas tenham raiva de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e o grande mandamento. Em Jeremias, a Bíblia fala de um amor eterno. A Bíblia fala de um amor incondicional. O amor de Deus para nós, ele é incondicional. O que é o amor incondicional? É aquele que não depende de nenhuma situação. Ele não depende de nenhum momento. Eu só vou amar porque eu estou feliz. Não. Deus, ele nos ama do jeito que a gente é. Não depende. Não importa o jeito que você está vivendo hoje, com carro, sem dinheiro. Não importa. Com problema ou sem problema, Deus te ama do mesmo jeito. Ele te amou tanto, ele te ama tanto, que ele trabalha ao teu favor todos os dias, diz a palavra. Ele trabalha ao nosso favor todos os dias. Esse amor incondicional é o que me constrange e me faz ser uma pessoa melhor. É saber que Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, Deus, ele nos ama. Sabe, ele nos amou primeiro, diz a palavra de Deus, e ele nos amou na época em que a gente era pecador. Ele nos amou tanto, que ele deu seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. João 3,16. João 15,13, ele fala que o amor aleluia. Ele fala de um amor maior que deu a sua vida por nós. Deus, ele manifestou o seu amor entre nós. 1 João 4,9. 1 João 4,19 diz que Deus nos amou primeiro. Deus, ele não te amou no momento que você aceitou Jesus, daquele momento para frente. Deus, ele te amou antes. Quando você era pecador, quando você estava no mundo, Deus te amou e falou: opa, eu vou tocar na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, e eu vou transformar a vida dele. A Bíblia fala que Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Eu vim, confesso para vocês que a primeira vez que eu vim na igreja, eu vim simplesmente por vir. Mas quando eu aceitei Jesus e vi à frente, e recebi a oração, na época foi o Saulo que orou por mim, não sei se ele lembra. O Saulo, naquele momento de oração aqui na frente, ele veio e colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. E eu senti uma presença de Deus tão boa naquele dia. Eu senti uma presença tão maravilhosa de Deus naquele dia que eu nunca mais consegui ficar longe dela. Nunca mais. Eu não entendi o culto praticamente quase em nada. Foi uma época da visão celular em que muitas vidas eram ganhas. A gente estava assim mais ou menos na hora do apelo em umas 15 ou 20 pessoas. Estava um avivamento muito grande na igreja, as irmãs se entregando em espírito. Eu achei aquilo tudo muito louco, muito doido, né? Falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas o amor de Deus naquele dia mudou a minha história. Não foi a palavra do pastor, não foi o grupo de louvor, mas quando eu vim à frente, eu senti o amor de Deus, eu senti a presença de Deus. Eu falei, isso é tudo que eu necessito. Sabe aquele vazio que existe na nossa vida, no nosso coração? Ele foi preenchido pelo amor de Deus. Aleluia.
O amor de Deus ele é melhor do que a vida. Isso está em Salmos 63, 3. Às vezes a gente quer ser curado, às vezes a gente quer tanta coisa, mas o amor de Deus ele é melhor do que tudo nas nossas vidas. Ele é melhor até mesmo do que a nossa vida. Se a gente morre com Deus, a gente vai para a glória e vai herdar a vida eterna com Ele. Se a gente morre sem Deus, acabou. De repente a gente fica tão preocupado com a aparência, com aparecer, mas esquece do amor de Deus. E a gente peca muito nisso. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Salmo 136, 1. 1 João 4, dos 7 a 10, a Bíblia fala de conhecimento. Que o amor de Deus ele só vai ser manifesto na nossa vida quando a gente o conhece. Quando a Bíblia fala que nós sofremos por falta de conhecimento, é relacionado a isso. A gente tem o nome escrito no livro da vida, toda semana a gente vem no culto, a gente vai no GO, a gente vai nos núcleos, mas aquilo não vai fazer uma diferença na nossa vida porque a gente não conhece a Deus intimamente. A gente nunca experimentou do amor de Deus. Tem pessoas na igreja que não experimentaram do amor de Deus ainda. Tem pessoas na igreja que ainda não tiveram experiências com o amor de Deus, que não tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Sabe, irmãos, o que tem mudado a minha vida, o que mudou a minha vida foi o amor de Deus. Falei pela manhã que às vezes a gente faz um projeto, a gente monta uma estrutura, isso daí é bênção, todos nós devemos fazer. Eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que fazer uma estrutura para ter uma vida abençoada, uma vida centrada, sim ou não? No meu trabalho eu tenho que sempre fazer algo melhor, para mim poder ter uma renda melhor, para mim poder ter algo melhor. Na nossa vida a gente tem que ter projetos e tem que ter sonhos e tem que ter metas. Mas sabe o que eu fiz que deu certo na minha vida? Sabe qual foi o projeto que eu fiz que deu certo na minha vida? Que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Foi amar a Deus acima de qualquer coisa. Eu comecei a entender isso há uns anos atrás e eu vinha muito aqui conversar com os pastores e chorava com eles e falava com eles. Deus falou muito comigo através do seu amor. A minha vida foi transformada no momento que eu fui estudar sobre a crucificação. No momento que eu parei e Deus abriu meu entendimento de tudo que Jesus passou por mim. Quem sou eu para negar o amor de Deus na minha vida? Quem sou eu? Tão pequeno que sou, quem sou eu para não expressar o amor de Deus dia após dia dentro da minha casa, com os meus filhos, o meu trabalho? Eu sei que sou falho, eu sei que tem dias que vão ser difíceis para mim, para você. Eu sei que vai ter dias que você não vai querer nem abrir a sua boca. Eu sei que vai ter dias que vai ser aqueles dias difíceis da nossa vida em que a gente não quer falar, a gente não quer ter relacionamento, a gente não quer ver ninguém. Eu sei que vai existir esse dia, ninguém é livre disso. Ninguém aqui é um super-homem ou uma mulher maravilha, né? Todos nós vamos ter momentos difíceis, dias difíceis, todos nós vamos errar. Mas apesar de tudo, Deus nos ama. Apesar de tudo, das nossas fraquezas, apesar de sermos fracos, Deus Ele nos ama. Sabe, que nessa noite você saia daqui com isso no seu coração, feliz, alegre, porque Deus Ele te ama. E se o projeto de Deus ainda não se cumpriu na sua vida, foi porque você não deixou, não porque Ele não quer. A não ser que não for o momento dele para a sua vida, mas quando a gente abre a nossa vida para Deus, quando a gente abre o nosso coração para Deus, irmão, Ele vem, Ele entra, Ele reina, Ele faz, Ele transforma, Ele muda. De repente a sua vida não é mudada porque você não conhece o amor de Deus. De repente você está vindo na igreja há pouco tempo, ou até mesmo está nos visitando hoje.
queria te dizer para você: abra o seu coração. Não venha para esse lugar esperando ver homens e mulheres de excelência, líderes de excelência, porque infelizmente somos falhos. Mas venha para esse lugar querendo sempre o amor de Deus na sua vida, que eu tenho certeza que é Ele que vai mudar a sua história, que é o que mudou a minha história, que é o que me faz estar aqui, que é o que me faz viver para Ele, é o amor dEle. Eu não gosto de orar para Deus e falar: Deus, me dá tal coisa, eu preciso de tal coisa. Eu não gosto, isso é uma coisa minha. Não estou falando que você não deve fazer isso, mas eu não consigo chegar para Deus e falar: Deus, eu preciso trocar de carro, de casa. Eu não consigo, irmãos. Eu simplesmente chego na presença de Deus e Deus fala: eu te amo. Eu te amo, eu te quero. Tudo que eu preciso está em ti. A minha oração todos os dias é para que eu sinta nojo do mundo. Eu oro, peço a Deus, eu falo: Deus, que a minha esposa, que os meus filhos, a gente sinta nojo das coisas deste mundo, mas que o nosso prazer esteja em estar com o Senhor todos os dias. O que vai me encher e te encher não são as coisas que Deus pode nos dar, mas é tudo aquilo que Deus é. O que muda a nossa vida, o nosso entendimento, não são todas as coisas que Deus pode nos dar, mas o amor dEle é que vai mudar a nossa vida. Amém? Queria te convidar a você orar comigo nesse momento, para que possamos clamar a Deus o amor dEle sobre nós. Eu pedi pela manhã que, se você está com o seu cônjuge, ore com ele. Se você está com seus filhos, ore com seus filhos. Se você sente a necessidade de abraçar alguém, que você corra e o abrace. O importante é que a gente saia daqui, desse lugar hoje, cheio do amor de Deus. Se você está nos visitando hoje, abra o seu coração. Faça como eu fiz um dia, abra o seu coração, abra a sua vida e fala: Deus, encha minha vida com teu amor. Tenho certeza que tudo que eu preciso, que você precisa, está em Deus. A Bíblia falou desse jovem rico, que não herdou a vida eterna, mas ela fala também de um outro rico, que teve a sua salvação, que foi Zaqueu. Zaqueu, até mesmo antes de pedir, falou: Deus, Jesus, se tu quiseres, eu dou metade do que eu tenho aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu pago 4 vezes a mais. Porque ele enxergou o que em Jesus? A presença de Deus, o amor de Deus. Ele falou: não importa o que eu tenha que fazer, eu quero te amar, eu quero te seguir, eu quero te servir. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias, irmãos. Vamos ficar em pé. Segure na mão do seu cônjuge. Se você quiser abraçar o teu líder, se você quiser abraçar aí o teu pai, a tua mãe. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus